Magda, aquela tranquilidade e serenidade dos quartéis não existe mais. Pois é que eu estou dizendo. Pessoas... Existe um grupo de oficiais hoje à frente das Forças Armadas que tem um processo de cautela, que lidam com um mecanismo de acomodação. Na ativa ou na reserva? Na ativa. O pessoal da reserva perra pra burro, mas isso aí não dá uma bota na reserva. Pijama eles não dão a mínima. Mas o pessoal da ativa hoje mantém a serenidade, mantém a calma. O problema está no fato de que, e aí é que surge a grande dúvida que eu tenho no meu coração, em caso de convulsão, em caso de degeneração absoluta da nossa democracia, de que lado vão ficar os militares? Porque se por um lado eles ficam ao lado, em alguns casos, da liberdade, da democracia, em outros casos, eles ficam ao lado da esquerda, do totalitarismo bolivariano. Vamos lembrar, o exército equatoriano ajudou o seu Rafael a sufocar a oposição no Equador. O exército venezuelano teve ao lado de Hugo Chávez, se sufocou, destruiu a Venezuela. Na Bolívia, o Evo Morales tem o exército ao lado dele. Na Argentina, em momento algum, os quartéis se mobilizaram para conter a corrupção e a destruição da economia argentina patrocinada pela Cristina Kirchner. Então é preciso a gente ter cuidado com esse negócio de regime militar, chamar os militares para botar ordem, acabar com essa bagunça, fechar com esses tribunais, acabar com Câmara, com o Senado, com tudo. Calma, porque se isso acontecer, não se sabe de que lado eles vão ficar. Mais do que um telespectador se manifestou e se manifesta a respeito da pesquisa da Datafolha, tá? Um deles é Maurício Prestes, aqui do bairro Higienópolis, aqui de Porto Alegre. Ele diz o seguinte: sugiro à bancada parcimônia ao comentar pesquisas do Datafolha. Sempre são enviesadas e feitas sob encomenda em locais com predominância de um padrão de eleitorado. Igual aquelas que indicavam uma doida de esquerda na liderança para a Prefeitura de Porto Alegre. Será que paga por essas pesquisas que colocam o Lula em primeiro? Grande abraço, Maurício Prestes. Magda, eu já Depois disse aqui, boa noite, dona Magda. Sei que o voto é secreto, mas realmente existem pessoas que votam em Marina Silva. Quem é Marina Silva? Datafolha é uma mídia muito suspeita. Beijos para todos, em especial para a Jéssica. Bruno, a Jéssica hoje não está. Aliás, alguém já perguntou pela Jéssica, também mais de uma pessoa. Não sei se vocês lembram, a Jéssica, na sexta-feira, ela estava trabalhando já com a saúde bem debilitada, bem fragilizada. Ela estava com dor de garganta, a gente percebia que ela estava com uma congestão nasal, enfim, ela piorou da gripe e está acamada. Magda, o Datafolha e o Grupo UOL, historicamente, pertencem ao Grupo Folha. Historicamente, você teve uma posição de esquerda, sempre teve uma posição crítica. E durante o governo petista, o Grupo Datafolha foi praticamente um braço do petismo em São Paulo. Hoje, você percebe que, por exemplo, a primeira página do site UOL, que é o site hoje mais acessado do Brasil, eu acho que é o portal mais acessado do Brasil, segundo as pesquisas divulgadas pelo Centro de Verificação que audita a audiência nos sites. O Grupo UOL se assumiu de esquerda. Praticamente todos os dias tem uma foto do Lula e alguma notícia do Lula. Isso é sintomático. O Grupo Datafolha tem lado, ele não assume publicamente, como assumem os grupos de comunicação nos Estados Unidos, mas ele tem um lado e esse lado fica evidente. Partindo desse princípio, o Instituto de Pesquisa do Grupo Folha, que é o Grupo Datafolha, também tem que ser levado em consideração uma série de fatores. Quando a gente fala em pesquisa fraudada, eu prefiro ser reticente em relação a isso. Eu acho que não é questão de pesquisa fraudada, é questão de pesquisa dirigida. Você pode obter o resultado que você quiser, criando uma metodologia mais adequada de pesquisa ao resultado que você busca.
Então, eu prefiro isso. Eu não gostaria de usar a expressão fraude. Mas eu só li o pensamento do nosso telespectador. E o telespectador tem razão. Tem razão. Olha aqui, no WhatsApp, para o Vitorino. A tosa de porco é a célebre frase do ex-prefeito de Caxias ao seu Barbosa velho. É muito grito e pouca lã. Pouca lã, exatamente. Vem daí, então tá certo a tosa de porco. Não tem tosa de porco. Eu só gostaria de fazer um comentário a respeito dessa pesquisa. Em primeiro lugar, essa pesquisa, claro que deu Lula e vai dar o Lula, porque o Lula é o que mais se expõe, já foi duas vezes presidente. Já foi duas vezes presidente, ele é o não mais conhecido. Jair Bolsonaro não aparece em nenhuma notícia. Nenhuma notícia. Quando o Jair Bolsonaro começar a aparecer na televisão, começar a campanha política, ele vai dar uma disparada, porque ele sabe falar e não tem nada contra o Jair Bolsonaro. Aí você vai pegar, eu vou votar no Jair? Não sei. Eu vou esperar para ver quem é que vai aparecer até lá. Mas hoje o Jair Bolsonaro está com grandes condições de ir para o segundo turno. Estou errado? Bom, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Júlio de Oliveira diz o seguinte: tudo isso prova uma coisa, que o Chicão é o que mais entende de política. Previu a vitória do Trump, contra todas as expectativas, e há algum tempo afirma que Lula será o próximo presidente. Mudando de assunto, eu vou para o... Não, pode botar aí. Não, é que eu ia dar voz para a Cris agora, para a gente variar um pouco, a gente volta a falar sobre isso, tá? É que o Heron Paza faz uma provocação aqui, assim, para a Cris, ele diz. Olha o que um amigo colorado falou. Este final de semana, as coisas continuam iguais. O Grêmio continua em segundo e o Inter continua na segunda. É verdade. Tá? Mas também vamos ficar até o fim do ano, mas também um outro telespectador, que agora eu perdi o e-mail dele, daqui a pouco eu lembro, ele me pede assim, Dona Magda, tá aqui. Senhora Magda, gostaria que como âncora desse programa chamasse atenção para que o senhor Tofani tenha mais respeito com o Inter. Ele que se preocupe com o atual time dele. Obrigada, Henrique Garcia. Então peguei tudo, botei tudo na mesma cesta. Mas tá? o Henrique, o Chicão, ele é colorado. Não, eu sou colorado. Já foi? Fui colorado no passado. Foi? Já foi. Depois de tantos erros, tanta sacanagem, que não diz o Vitorino, o Internacional virou um time depois de um grupo. O Internacional não tem uma torcida, tem um grupo que manda e é dono do Internacional. Isso aí todo mundo sabe. Mas falando em Internacional, o que a torcida espera é que a senda de vitórias tenha voltado. O Inter que venceu o Brasil de Pelotas no último sábado, agora fica uma semana concentrado para continuar vencendo. O Inter que precisa sair da Série B. E o Grêmio perdeu 1-0 para o Corinthians numa final antecipada do Campeonato Brasileiro. Chicão Tofani, foi ou não falha de Marcelo Groi? Foi. Porque a bola foi um chute cruzado em direção ao canto. Quando o goleiro sai assim, ele não sai mais para agarrar a bola, ele sai para tirar a bola. E ele, no ato de tirar a bola, ele literalmente furou a bola e a bola entrou. Foi um erro, que eu não digo um erro crasso, mas foi um erro de um bom goleiro, conheço ele, um baita cara, goleiro de nível seleção. Sim. E agora o que me preocupa nesse Campeonato Brasileiro é o seguinte, que nós vamos para as 2 rodadas decisivas, que a história do Campeonato Brasileiro de ponto corrido, que diz o seguinte, quem em 12 rodadas tiver mais gordura vai ser o campeão. Corinthians vai ser o campeão. Já abriu 4 ou 5 do Grêmio e já está 6, 7 do terceiro. Em 10 rodadas. Imagina quando o campeonato tiver 25 rodadas. O Grêmio é campeão. E é um time que não perde. Ele empata, ganha, ganha mais que empata. Em casa ele não empata e fora ele tira um empate e ganha. Mas acho que o Grêmio merecia ter tido uma melhor sorte contra o Corinthians. Pois é. A falha foi aquele pênalti, né? Ali um jogador. Isso é uma das coisas que Você acha que o Luan foi displicente cobrando? Eu acho que aí faltou no Luan o top que é Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo não erra pênalti. Que tá na semifinal da Copa das Confederações. Não erra pênalti. Ele pega a bola, ele olha pro cara, faz aquela pose mandrake. Ele não dele, erra, né? Abre as pernas assim, o goleiro já fica intimidado. Isso aí mostra a diferença do super craque e do bom jogador. E falando em Copa das Confederações, Magda, as semifinais estão estipuladas, Portugal e Chile e Alemanha e México, as semifinais da Copa das Confederações, que é uma prévia da Copa do Mundo, que acontece daqui a um ano na Rússia. Eu já vou dar um palpite para mim. A Alemanha, ela deve passar pelo México, porque a Alemanha é extremamente pragmática. Quanto a Camarões, a Alemanha ficou um tempo inteiro, 45 minutos, telespectador, só tocando a bola, esperando o outro time, ele joga no erro. Por que
o Djokovic e Federer são sempre os melhores do mundo. Porque eles não é que eles têm um tênis fantástico. Hoje a moda no esporte é tu jogar no erro. Daniel Ricciardo ganhou o Grande Prêmio de Azerbaijão, uma mega corrida, porque ele jogou no erro. O erro do Hamilton, o erro do Bolt, o erro da Mercedes. Do Vettel. E do Vettel também. Faltou fair play pro Vettel. E o garoto aquele de 18 anos, que tem 25 Ferraris em casa, que é filho do homem mais rico do Canadá, o Stroll, conseguiu chegar em terceiro. No final ele foi ultrapassado, por quê? Porque ele não conseguia mais segurar na reta. Azerbaijão tem uma reta, Cris sabe, o autódromo em Baku, de quase 2 quilômetros. 2 quilômetros. Numa Circuito de Fórmula 1 que chega de 0 a 100 em 2 segundos, 1,8, o carro chega a 372 km por hora. Eu já tive num carro em Tarumã, uma vez gravando, com o Pedro Grandelli, que é um garoto que era piloto de Fórmula 3, numa Porsche do lado dele, a 240. Tu não vê a árvore passando, tu não vê nada. Tu perde completamente a referência. Imagina 370. Nossa. E o curioso que é no circuito de rua. De rua. 2 quilômetros de cheio reta. de muros nos lados. Olha aqui, ó, quem mandou também a história da tosa de porco para nós foi o Aurélio Matoso. Obrigada, Aurélio. A Carla já tinha lido. Então eu acertei, né? Sem querer, né? Não, tu sabia que tinha alguma coisa, tu não aceitou. Uma tosa e um Não porco. aceitou, tu aceitou. Já tinha ouvido falar sobre isso. Tu sabia que tinha uma gritaria, mas não sabia o que eu era. da gritaria. Dona Deixa eu Márcia, dar um pitaco sobre esse autódromo do... Eu queria falar depois do Internacional. Uzbequistão, Azerbaijão. Não sei onde estão esse troço. É um. Gente, que coisa ruim. É o Monte Carlo 2, o retorno da porcaria. Todo mundo elogiou no mundo. Corrida de kart. Mas tu não conhece. Corrida de Eu kart. achei lindo também. Uma pista. Eu ouvi a tua opinião, ouve a minha. Não, esse cara aí pode... Eu achei uma pista estreita, Tu achou? ruim. Achei uma pista ruim, uma pista Não, estreita, não. só tem aquela reta, a reta dos boxes, é só. O resto, a pista é uma porcaria estreita, deu cacetada e porrada o tempo todo, exatamente por causa disso, porque a pista é muito estreita, é corrida de kart, ou seja, criaram o Monte Carlo 2, o retorno da porcaria. Só o Vitorino achou no planeta retorno da porcaria. O Vitorino fala, a FIA diz que nunca teve qualificação mais alta. Qual é a profissão do Vitorino? Eu não sei qual é. Ele é jornalista, deixa ele achar o que ele O quiser. jornalista acha tudo porcaria. Não, deixa ele achar o que ele Por isso quiser. o jornalista Ele não não pode, Eu não achei porcaria. Respeitem a opinião dele. Maravilhoso, Posso todo falar? mundo fala. Pode, Mário Barcelos é falar. Ninguém falou, teve crítica pra todo lado, aquele autódromo. O autódromo é bonitinho, Mas coisa e tinha tal, mas o presidente da FIA mete a mão numa grana do presidente do Uzbequistão, Uzbequistão, esse aí, e aí fica todo feliz e sai elogiando. Processa, fica quieto. Eu assisti o jogo do Internacional pela TV Pampa Sim, com o pois Silvio não. Luiz sábado. Narração excelente e tal. Aí o Ceará, o repórter aquele, no final foi tentar entrevistar os jogadores do Internacional. Nenhum quis dar entrevista. Eles não deram entrevista pra ninguém. Pra ninguém. Eles estão magoados. Passaram que falaram ainda mal depois do deles. jogo. Não, passaram assim com a Jogadores cara do assim. Internacional não Passaram deram assim com aquele entrevista rosto para assim. ninguém. O Ceará, mas por que eles não querem falar? Não, porque a imprensa. Aí disse, imprensa só fala gaúcha, mal só dá dele. pau É no verdade. Internacional. Mas é só jogar em futebol, é só jogar em futebol. Não, mas é verdade. Tem uma má vontade também de muitos colegas da imprensa. Isso é verdade. Agora, Cris. negar. Mas quem sai na outra chuva coisa. sai para se molhar, Cris. Concordo. Eles querem só ganhar elogio? Concordo. Mas que tem uma má vontade, O tem. repórter Ceará, que Eu acho não que é ele tem de dar daqui. entrevista, entendeu? Não sei. Mas Não O sei, repórter faz Ceará, parte que é lá do trabalho deles. da Rede TV lá de São Paulo, ele muito gentilmente, eu conheço o Ceará, foi lá entrevistar as pessoas, nenhum quis falar com ele. Quer dizer, isso aí repercute mal contra o Não, Internacional. eles não deram entrevista para ninguém. O Internacional está Pra jogando ninguém. um péssimo futebol. Mas aí eu te pergunto, eles não quiseram dar ou eles foram orientados a não dar entrevista? Não, foi decisão dos jogadores. Dos jogadores. A direção disse que nem tinha conhecimento, que os jogadores decidiram um pouco antes de entrar. Comandados por quem? Não sei. Bom, Alessandro. eu se sou da imprensa, Tem o maior agora mandrake não do tem Colorado. mais entrevista com o Claro, pra jogador. quê? Deixa Pra quê? eles. Deixa esses caras. Eles não têm mais entrevista com o jogador. mas- É que eles, que a imprensa tem que cumprir o seu papel, é o seu produto, tem que atender Tem os o patrocinadores. ouvinte, tem seus patrocinadores, mas eu não entrevisto mais esses boca mole. Esse é o trabalho deles. Excelente É o trabalho transmissão deles, do eles têm que Silvio jogar. Luiz.
Como é bom ouvir um grande narrador. Porque só dá entrevista quando tá bom? É muito fácil. É bom ouvir um bom narrador. É muito salto alto, né? Pra quem tá com o salto quebrado. Quebrado. Lá no show, Não tem nem salto. Olá, Carla. A pesquisa da Datafolha, para mim, tem um sabor diferente. Estou saboreando porque nada mais é senão os últimos suspiros do Lula Larápio, que será condenado em breve. Caro Marne, Bolsonaro fala assim, mal das mulheres, dos negros, dos pobres e dos gays. Ele não presta. Diz a Helena de Caxias. Eu trouxe esses 2 WhatsApps para falar exatamente sobre a rejeição dos candidatos. Como o Marne anunciou no início lá do programa e 46% de rejeição. 46% tem o Lula de rejeição. E 30%... E nessa altura do campeonato, o que representa muito é a rejeição do candidato, para saber até onde ele pode ir. E o Bolsonaro, fiquei curiosa, qual é a rejeição do Bolsonaro? 30%. Porque o Bolsonaro também tem bastante rejeição, né? Tem um lado que não vota de jeito nenhum no Bolsonaro. Que é a esquerda, né? E aí mas tem quando ele começar a falar, quando ele começar a aparecer, eu tenho a impressão que muitas pessoas vão mudar o seu voto e vão votar no Bolsonaro. Eu não sei o que vai acontecer. Tomara que nós tenhamos um bom presidente ou uma boa presidente. O que nós falamos há pouco sobre o jogo do Grêmio, o Chicão, quando falou que os grandes times jogam no erro do adversário, foi isso que o Corinthians fez, né? Ele esperou um erro do Grêmio para fazer o gol. Foi pragmático. Foi o único erro que teve. Frio, time frio. Tem apresentador de TV que fica quieto só vai no erro do goleiro. Aliás, conhece alguém assim? Quero fazer uma homenagem quero fazer uma homenagem à mãe. O Grêmio Porto Alegrense fez uma coisa muito bonita ontem. No início do jogo, ele fez um minuto de silêncio e colocou nos telões a imagem do policial Rodrigo Silveira, que foi morto lá em Gravataí, naquela operação. Achei muito bonita a atitude do Grêmio Porto Alegrense. O policial Rodrigo era sócio do Grêmio Porto Alegrense, torcedor ferrenho do Grêmio Porto Alegrense e recebeu uma homenagem muito bonita. Eu acho que a homenagem que ele recebeu transcendeu a comunidade gremista e certamente atingiu toda a comunidade do Rio Grande do Sul. A homenagem a esse policial que perdeu a vida cumprindo seu trabalho. Que horror escutar a entrevista da mulher dele, que estava na operação. Apertou o coração. Apertou o coração. Ela contando exatamente como foi. A parte que mais me chamou a atenção é que eles arrombaram a porta, né? Ela contou desde lá de baixo que eles entraram em silêncio, não fizeram barulho nenhum e aí subiram no 3º andar, arrombaram a porta, sabiam que a quadrilha era uma quadrilha perigosa, que provavelmente tinha arma e etc. E quando eles entraram, começou o tiroteio. Eles já saíram atirando, não tinha ninguém, por exemplo, na sala, mas eles já começaram a atirar, então vinha tiro de tudo que é lado. E ela disse que logo em seguida o marido dela, o Rodrigo, caiu, tombou. E aí continuou o tiroteio e ela não conseguia se aproximar. Isso deu uma angústia muito grande. Imagina ver o amor da tua vida, foi a palavra que ela usou. Caído, né? Pai dos 4 filhos. Exatamente. E ela disse que ele era muito protetor, que ele era o que estava à frente da investigação e tal, e que ele tomou a frente também da operação. E que ele era, assim, tinha essa característica de proteger os colegas. Então, que ele tombou e ela ficou muito angustiada e daqui a pouco sai de uma porta a que é a chefe da quadrilha, uma mulher com uma criança no colo. A criança presenciando o tiroteio, ela usou de escudo, literalmente, ela não abriu a porta. O Caio usava muito. Que barbaridade, né? Um policial caído, a outra chefe do bando com uma criança no colo, para se proteger. Para se proteger. Agora, a frieza desses policiais, né? O profissionalismo desses policiais, eu não teria frieza. Se eu vejo um colega meu caído no chão, baleado por um vagabundo desse, eu gasto todas as minhas balas. Eu descarrego tudo. Boa noite, amigos dessa bancada maravilhosa. Olha, achamos um que foi pesquisado. Meu nome é Felipe, moro atualmente no bairro Sarandi. Quando morei no bairro Belém Novo, na zona sul de Porto Alegre, estava saindo de um mercado e fui parado por uma moça que era do Datafolha. Na época, estávamos no primeiro turno onde Lula foi reeleito. Ela perguntou em quem votaria, quem não votaria de jeito nenhum. E me fez mais algumas perguntas. Pegou meus dados ao final da pesquisa e fui embora.
10 minutos depois, recebi uma ligação no celular com o prefixo 11 de São Paulo, perguntando se realmente eu tinha sido entrevistado. Não conheço ninguém que tenha sido entrevistado e fui a única vez que fui. Não estou defendendo o Datafolha, apenas contando um fato. Nunca votei no PT e jamais votarei. Sempre soube que era uma máfia. Avisa o Chicão que é nós em 2018, Bolsonaro presidente. Chicão Fashion, Cris, eu te amo. Beijos para todos, Felipe Reis. Ô, Felipe, marca 5 números da Loto aí para nós, porque você foi premiado com a pesquisa do Datafolha. Marca 5 números aí. Dona Magda, como solo de Bagé, e lá se diz o seguinte, como tosa de porco, muito grito e pouca lã. Eduardo Vasconcelos. Obrigado, Eduardo. Ou seja, o meu pensamento tinha fundamento campeiro. O senhor chutou. O senhor ouviu isso aí, o senhor chutou. Não, para. Olha aqui, ó. Aceita que dói menos. Pô, mas eu falei uma coisa certa e legal, bem adequada aos fundamentos que eu estava apresentando. E você, não precisa. Virar revoltado agora. Por quê? Não dá pra tu ficar revoltado em casa no fim de semana? Fica tão feio com essa bancada assim. Não, comendo asinha de frango, hein? Boa noite. Hoje fui à farmácia do posto Modelo e para minha surpresa, estava fechada às 4 da tarde. É uma vergonha, não temos a quem recorrer. Paulo André, auxiliadora. E na linha dos hospitais, parece que o Parque Belém lá pode ter uma sobrevida, né? A Associação Sanatório Belém, mantenedora do Hospital Parque Belém, está aberta a passar a gestão da Casa de Saúde para outra entidade. Sim, mas ele está aberto desde sempre, né? Mas já estão se mexendo, né? Estão tentando. Magda, avisa o senhor Vitorino que esta pista que ele diz ser para a corrida de kart é a que teve mais pontos para ultrapassagem. O Chicão é quem entende de esportes. Abraços, inclusive para o Vitorino, Luiz Fernando Azevedo. Ô, Luiz Fernando, então me explica por que nós tivemos o recorde de batidas. Você sabe mas isso é que é emoção da Você sabe quantas batidas teve? Aí não discute. Quantas batidas? Aceita que dói menos. Contabilizados foram 14 batidas, entre raspões, batidas e colisões. Isso é um sintoma de pista estreita. Isso é um sintoma de pista estreita. Portanto, quem gosta de emoção é uma pista maravilhosa para quem gosta de emoção. Eu gosto de Fórmula 1. Eu gosto de técnica, de velocidade. Eu gosto de ver braço, eu não gosto de ver burdoada. Tu gosta de circuito oval? O circuito oval também é legal. Da Fórmula Indy. É legal. Eu acho que todas as provas, elas têm a sua emoção. Olha a pergunta que o Bernardo de Santa Maria me faz. Também tem. Eu prefiro ver aqueles autodestroyers americanos. Tem que dar uma palhinha depois de cada coisa, entendeu? Ele tem que fazer um gancho. Você não está simpática hoje? Não estou nem um pouco. Ela já começou braba, né? Ela começou braba. Eu tô com dor no siso que eu não tenho, sabe? Eu não tenho nenhum siso e hoje um deles está doendo. Isso me lembra a piada do Jair Cobb, o guri de Uruguaiana, que a Silvia Helena botou aqueles... Como é? Aquele negócio para... Aparelho? Botou o aparelho na ponte. Que bobagem. Carla Krieger. Sabe o que eu estou fazendo neste momento? Não faço ideia. Agora eu vou fazer uma reclamação aos Correios. Eu encomendei. Como assim? Tu tá fazendo? Tô rastreando um objeto dos Correios. Ai, meu Deus. Faz horas, Faz horas que eu chego na TV e diz assim, não chegou uma encomenda que vem de São Paulo. Comprei através do Mercado Livre, né? E já comprei outras vezes do Mercado Livre. São super sérios. E são super sérios. Mas amanhã tá vencendo, dia 27, e a minha encomenda não chega. E eu vou atrás do código de rastreamento e tal, entro no site dos Correios e não sai do mesmo lugar. Encaminhado, parou, estacionou encaminhado. E a encomenda é tão importante, é para esse final de semana. Falando em encomenda, vai faltar água amanhã em grande parte de Porto Alegre. 39 bairros da nossa cidade. Isso é uma coisa de utilidade. Exatamente a estação aquela do bairro Menino Deus, que abastece boa parte da nossa cidade, um número infinito de bairros afetados: Agronomia, Azenha, Belém Velho, Boa Vista, Bom Jesus, Camacor, Cascata, Campo Novo, Cavalhada, Centro Histórico, Coronel Aparício Borges, Chácara das Pedras, Cidade Baixa, Cristal,
Glória, Higienópolis, eu perdi até o resto. Aqui em cima, eu Mas sei. é muito, olha, então assim, ó, a partir das 8 horas da manhã vão parar o fornecimento, durante 24 horas vão ficar sem, são 39 bairros, a interrupção começa às 8 e só regulariza o fornecimento na madrugada, portanto, só na quarta de manhã que começa, são 2 válvulas que estão quebradas, o que ocasiona essa perda de água, são 260 mil pontos na cidade, é bem complicado, então reserve essa aguinha já de hoje para amanhã. Deixa a caixa cheia. Deixa as caixas cheias, lembre-se dos vasos sanitários, enfim. Não é dia de lavar roupa, não invente, por favor. E hoje, bairro Moinhos de Vento, Luciana de Abreu, uma rua super conhecida, um senhor saiu do banco, estava entrando dentro do seu carro, assaltaram. Teve uma gritaria na zona, as pessoas apavoradas. E, claro, os comparsas eles estavam em 2, porque eles não andam sozinhos, né? Tem que prestar muita atenção nisso. Um faz o assalto, vai ter 1 ou 2 fazendo a cobertura. E aí, logo em seguida, já conseguiram fugir, porque os comparsas estavam, quem presenciou viu que estavam lá na esquina, né? Para já fugir. Então, quer dizer, mais um assalto em Porto Alegre, assim, às 4 da tarde, em plena Luciana de Abreu. E se pegar o vagabundo não vai dar nada, porque a semana que vem ele está solto de novo. Infelizmente, essa aqui é a verdade. Os bandidos são como ratos, né? Eles só andam em grupos. Sim, o sujeito esse que matou o policial, viu a folha corrida dele, que bacana? Tá solto. Pediu indenização, o tribunal de... né, pra... Ainda teve, eu não sei se foi um juiz ou uma juíza aí, que deu para um deles, são 6 mil ações, pedindo grana pro Estado, porque os presídios estão ruinzinhos. Estão sendo mal atendidos. Hello. Aliás, eu quero dizer uma coisa Você pode até pedir uma imbecilidade dessa. Mas levar e apavora quem dá. E teve uma sentença que deu. E deixa progredir um processo desses, ocupando mais ainda as mesas dos juízes. Então, as varas estão entupidas de ações, ainda ficar... Aliás, eu quero dizer uma coisa para vocês. A média mensal de assassinatos em Gravataí, que foi onde aconteceu essa barbaridade com esse policial, teve alta de 44% nesses primeiros 6 meses do ano de 2017. Horrível, horrível. São 84 casos só neste ano, sendo que 7 apenas nesses últimos 3 dias, incluindo a morte desse policial. Está muito, muito, muito complicado, gente. Muito, muito, muito Agora, complicado. A gente tem que hoje saudar a decisão do Ministério Público através do seu procurador, né? Sim. Que vai encerrar, pediu absolvição dos réus no processo que os promotores moviam contra os pais das vítimas da Boate Kiss. Eles se sentiram ofendidos, caluniados. Hoje mesmo, não foi, Gustavo Vitorino, o Tribunal de Justiça votou por 20 votos a 2. 20 votos a 2? 20 votos a 2, mas votou pela não concessão da exceção da verdade. Exatamente. E porque isso acaba não beneficiando os réus, né? Isso mostra que a ação teria continuidade, né? E mesmo assim o Ministério Público disse assim, bom, a opinião pública e mais o fato do Tribunal de Justiça nos dá essa salvaguarda, né? Dizendo que a gente não estava agindo de má fé nem nada, porque essa foi uma decisão exatamente nesse sentido. Mas eles disseram, mas não tem, então por que continuar, né? Porque realmente essas ofensas também não, né? Eu acho que houve assim, por parte do procurador um bom senso que a gente espera das pessoas, sabe? Então eu quero cumprimentar isso, porque se fosse uma pessoa que colocasse pilha, que dissesse, não, vamos coisas juntas, né? O Tribunal de Justiça fez uma coisa e que deu para ele consagrar a outra alinhada, né? Quer dizer, não levou adiante o que eles queriam, mostrou que os procuradores não fizeram nada de má fé, né? E aí ele teve essa atitude. Não vai acabar com isso para não ter mais problema. O que é a exceção da verdade? É que quando tu acusa uma pessoa de cometer um crime, tu tens a obrigação de dizer e de mostrar que ele cometeu o crime. No caso... Não é necessariamente crime. Não é crime, eu estou usando... Mas calúnia é um crime. Sim, calúnia é crime. É porque, na verdade, não é calúnia, é difamação. Exatamente. Se bem que poderia ser qualificado como calúnia, porque seria omissão, né?
omissão criminosa. Omissão, mas eu digo crime assim, não de matar, nem nada, mas é caluniar uma pessoa, é difamar uma pessoa, é um ato criminoso. O que aconteceu ali foi o seguinte, os promotores queriam o reconhecimento da justiça de que eles não foram omissos, Exatamente. que eles não conheciam a real condição da Boate Kiss. Bom, o Tribunal de Justiça, através do colegiado, do plenário, né, decidiu que a exceção da verdade não servia porque não tinha prova nos autos que corroborasse a tese da exceção da verdade, ou seja, que os promotores sabiam. A defesa teria que provar nos autos de que os promotores sabiam que a Boate Kiss funcionava irregularmente. Não conseguindo provar isso, olha bem, os pais não foram condenados, apenas não foi aceita preliminar de exceção da verdade. Exatamente. Em sede preliminar não foi aceita a exceção da verdade, o processo continuaria. Bom, o que os promotores queriam, nós queríamos provar que a gente não sabia que a Boate Kiss tinha aquela condição e que a gente não foi parcial na hora de imputar as responsabilidades. Conseguiram isso muito bem. O procurador-geral, reunido com a sua equipe, decidiu por consenso, dar por encerrado e nos autos do andamento do processo agora vai encaminhar uma manifestação no sentido de decretar a inocência e pedir absolvição dos pais. Eu acho uma atitude de grandeza. Isso que eu digo, eu acho que foram duas coisas que, sabe, o Tribunal de Justiça disse, olha, não existe isso, os promotores não fizeram isso, então limpou a parte deles e resolve a outra, entendeu? Porque essa coisa de você provar que alguém sabia, isso, claro. Esse é um componente muito subjetivo, é difícil você produzir uma prova. Muito difícil. É difícil você produzir uma prova, você teria que ter um testemunho absolutamente acima do bem e do mal, para ter olha, sim, os promotores sabiam. O que eles queriam é que tirassem essa coisa de que eles tinham sido de que eles agiram de má fé. Que agiram de má fé. Com esse resultado do Tribunal de Justiça, ficou tudo esclarecido, não houve má fé. Ok. O assunto está encerrado. Está encerrado esse assunto, então vamos encerrar o outro. Ponto. E que se condenem os responsáveis por isso aí. E agora eles vão se dedicar a fazer a energia para isso. Que é isso que você quer. Você quer a condenação das pessoas que mataram aquelas crianças. Agora existe embora não tenha sido arrolado no polo passivo, prefeitura e governo do estado, mas a justiça já determinou a inclusão dos dois no polo passivo. Não foi pedido, mas a Justiça já determinou, porque ela disse sim que a Prefeitura de Santa Maria e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da omissão do Corpo de Bombeiros, são responsáveis sim. Então o processo indenizatório vai ter sim a participação do poder público, tanto a Prefeitura de Santa Maria quanto o Governo do Estado do Rio Grande do Sul. E outra coisa, o Corpo de Bombeiros também tem que dar satisfação. Então, o Tribunal Militar, que a gente vê aí que, né? Que é tão debaixo de críticas, tem que se manifestar para a gente saber até que ponto as pessoas que foram omissas, porque teve omissão, teve, e não foi do Ministério Público, não. Então tem que saber de quem houve omissão, quem não fiscalizou, quem não viu que uma boate que botavam 800 mil pessoas todo final de semana tinha uma porta de saída de 2 metros. Quem é que não viu isso? Quem é que não puniu? Quem é que não interditou? Botavam 800 pessoas todo final de semana com uma porta de uma única porta de 2 metros. Então tinha alguma coisa errada. Tinha alguma coisa errada. Tem que trazer a público quem estava errando. E agora é hora da justiça mostrar serviço. Olha aqui, ó, deixa eu te passar, Gustavo Vitorino, uma coisa que o nosso telespectador Roni Soares Júnior quer saber. Pergunta para o Vitorino o que ele pensa de um advogado que defende uma causa de um presidiário contra o Estado devido à falta de condições dos presídios. Boa noite, adoramos o programa. Roni Soares Júnior. Culpar o advogado é como dar um tiro no carteiro que entregou uma carta ruim. O advogado é um operador do direito. Você procura um advogado e diz, olha, eu quero processar o Estado porque eu estava na cadeia e estava fedorenta a cadeia. O advogado faz o papel dele, ele é um profissional. Ele cumpre uma atividade profissional, uma atividade laboral. Então, sabe, você não pode... Essa figura que eu criei é ridícula, mas é verdade. Agora, um oficial de justiça vai entregar uma citação de alguém que está sendo processado pela ex-mulher, o cara dá um tiro no oficial de justiça. Pô,
É mais ou menos como você ficar bravo com o advogado. Tem gente que não aceita a causa, né? Tem gente que não aceita. É um direito que o advogado tem. É um direito. Alega foro íntimo, olha, eu não quero a sua causa. Não aceita tem causas advogado desse tipo. Resolve não trabalhar. É um direito que ele tem. Agora, o advogado que aceita não pode ser culpado de nada. A mesma coisa as pessoas dizem, pois é, esse advogado que defende bandido vive do dinheiro do crime. Peraí, o médico pede de onde vem o dinheiro do cliente dele? O engenheiro, quando vai construir um prédio, ele pergunta de onde veio o dinheiro que ele está lhe contratando. É um pouco diferente. Ele já sabe de onde vem a procedência. Não. Para um pouquinho. Você está fazendo uma pergunta, nós estamos te dando a nossa opinião. Sim. Tu não é obrigado a aceitar. Não pode se culpar um advogado por trabalhar para quem quer que seja. Quem tem a obrigação de saber de quem é o dinheiro, de onde veio, é a polícia e a Receita Federal, não é o advogado. Mas a consciência, né? Tu vai estar defendendo um bandido, um traficante, tu vai estar sabendo que o dinheiro vem de onde? Não, do seu trabalho que ele diz que trabalha de vendedor de não sei o quê? Né? Todo o cidadão, seja ele bandido, traficante, coisa e tal, ele merece sim o direito de se defender. Ok. Nós não vivemos numa arena romana em que se atira as pessoas aos leões. Isso é uma coisa. Tua pergunta era outra. Não, a minha pergunta era, não se pode culpar um advogado por não exigir a origem do dinheiro que ele recebe. Não, também achamos que não se pode culpar. Não se pode. Desde que o advogado receba o dinheiro, declare a fonte que pagou ele. Sim, ele declara e pronto, não interessa. O problema, recebi R$1 milhão e tal. Está aqui o recibo, o senhor tem e eu vou declarar. Na integralidade. Claro. Fernandinho Beiramar me pagou, Fernandinho Beiramar me pagou R$100 mil para defender nesse processo. Está aqui 100 mil? Só? Não, estou dando um exemplo. R$100 mil. Está aqui a declaração do imposto de renda recebido do senhor Fernandinho Beiramar. O problema daqui por diante é da Polícia e da Receita Federal. De quem te pagou. Vai ter que dar a origem do dinheiro. Quem te pagou tem que dar a origem. Falando em origem, vamos ao... Consciência não existe mais, né? Não existe mais. Mas isso um construtor imobiliário vende um imóvel de 5 milhões à vista. De 5 milhões à vista. Para aí vocês estão misturando. Não sei o quê. Aí ele vai querer saber de onde veio o dinheiro do cara? Veio de um bandido. Não, ele não precisa nem perguntar onde é que ele veio, ele tem certeza. Então tu defendeu o Estado Islâmico. Mas tudo bem, como tu disseste, todo mundo tem direito à defesa. Todo mundo. Se essa pessoa procurar defensoria pública, os defensores vão ter que defendê-lo, entendeu? Agora, a consciência é uma coisa que peça. Cada um com a sua. Olha aqui, vamos a voucher da Devassa? Hoje é contigo. Comigo? Com o WhatsApp 999-77-7001. 999-77-7001. Um voucher no valor de R$70 para os nossos telespectadores que acompanham o nosso programa através do WhatsApp. O Marne vai dizer uma frase, você tem que escrever a frase exatamente como será dita, e aí depois você coloca o seu nome completo e o número do seu documento. Se faltar um desses itens aí, não vale, tá? Então, seu nome completo, o número do seu documento, pode ser o seu CPF ou o seu RG. E a frase escrita de forma correta, como o Marne vai dizer. Na frase vai ter a palavra devassa, que é o nome da cerveja, né? Ou da mini cervejaria. E essa palavra tem que ter o D de devassa maiúsculo. Qual é a frase, Marne Barcelos? Eu aprendi com meus netos uma... Não é essa a frase. Não, ainda não é a frase. De boa. Eu levo a vida de boa com devassa. Eu levo a vida de boa, fala de boa com devassa. Isso aí. Tá bem, Tá bem, vamos ver. O professor de português dele está agradecendo. Mas a olha aqui, ó, a Tânia Mara Moraes Moretti mandou um e-mail dizendo assim: boa noite, linda bancada, com exceção. Ih, vem bronca para alguém. Colorado ou gremista que se preza não muda conforme estar bem ou não o time. Ih, é contigo, Chicão. Sempre contra este senhorzinho que se acha o gato, é tu, Chicão. Faz a Jéssica passar essa gripe para o idoso. Quem sabe assim ele volta melhor. Amo vocês. Márnio Sábio, Carla, sucessora da Magda, Vitorino, delicioso, inteligente e a loirinha Cris Bart. Volta logo, Jéssica. Beijos no coração de cada um. Tânia Moretti. Obrigada. Temos Obrigado. Já tem aí? Obrigada. Obrigado, Natália, pela minha parte. A vida Pequeno de polegar. boa com devassa? Com grande. Então temos Milene Mancuso. Milene Mancuso. Exatamente. Milene, a partir de amanhã, ao meio-dia,
O teu voucher no valor de R$70 já estará à tua disposição lá na Mini Cervejaria Devassa. Tu tens o prazo de 30 dias para desfrutar do teu voucher, tá? A Mini Cervejaria Devassa fica no Praia de Belas Shopping, no 2º piso, tá? Obrigado por ter participado. Fala, Cris. Não, eu discordo do telespectador, o Chicão é gato aí, ó. Viu? Tu acha que eu vou dar resposta para CPF? O cara vai. Tu acha que eu vou entrar nessa chinelagem? Parou, não fala assim. Parou não. Ela me ofendeu, eu não vou ofender ela. Claro. Ela quer aparecer em cima de mim, né? Isso não aí. tem que provar para CPF. Marli Barcelos. O Ministério Público vai recorrer contra a prisão domiciliar do Roger Abdelmaci. Ainda Isso bem. é uma das maiores vergonhas. Eu vi a declaração da juíza, está tudo de acordo com a lei, não discuto absolutamente. Mandado judicial é para ser cumprido, por isso que o juiz manda, por isso o nome é mandado. Eu não estou discutindo absolutamente nada disso, mas que é antiético, mesmo sabendo tudo que acontecia com ele na cadeia. Ele tinha celular na cadeia, ele tinha refeições especiais na cadeia, ele tinha atendimento médico na cadeia, o atestado médico que foi dado a ele não foi dado por um médico do governo, um médico para isso, foi um médico particular que deu para ele, um amigo dele, talvez, não sei quem é exatamente. Então, esse senhor, depois de quase 40 estupros comprovados, eu vi a declaração de uma dessas senhoras que foram agredidas por esse cidadão, mas isso é uma barbaridade. Eu vi também, ela disse que ele ameaçava as ex-pacientes para não denunciá-lo, para não depor contra ele ameaçava. Não, viu, ele está assim confinado, ele está triste e tal, todos eles, eu vi o Sérgio Cabral, a fotografia do Sérgio Cabral. Ele fica doentinho. É doentinho, está tristinho. Esse Roger Abdelmaci, que teve a maior clínica do Brasil e uma das maiores da América Latina, as pessoas vinham de outros países para fazer inseminação com ele, para fazer todos esses procedimentos técnicos, cirúrgicos com ele, vinham para São Paulo e tal, Pelé, eu sei um monte de pessoas, a esposa do Pelé que fez isso. Agora, ele ir para casa, morando naquele apartamento de 350 metros quadrados, na zona mais nobre da cidade de São Paulo, isto é uma vergonha. É por isso que as pessoas acreditam na impunidade, as pessoas não estão acreditando mais, não é isso, Cris? É verdade. Claro que não acreditam mais. Ninguém E o Gilmar Mendes, que vai ser o relator, que será o relator do Aécio, do STF. E ele disse que não se sente impedido. Não, imagina. Bom, também, depois de soltar o Eike Batista, cliente do escritório que trabalha a mulher dele, ele não se sentiu impedido. O que poderia, além de tudo que já aconteceu, deixar o Gilmar Mendes constrangido? Nada. Mas ele foi pego lá, conversando com o Aécio, mas isso aí é um absurdo, gente. Quem é que pode arguir isso? O próprio Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot? Sim, mas não adianta, o STF é corporativista, ele não aceita esse tipo. Sim, mas ele foi pego num telefonema falando sobre, o fulaninho tem as indicações de como deve ser votado tal coisa. Foi dito isso numa ligação. Mas a gente vai falar o quê? A gente vai falar o quê? Fala alguma coisa, o Gilmar arruma mais 30. Então... deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem sabe responder aos nossos telespectadores a respeito da paralisação de sexta-feira? Tá todo mundo falando isso na rua, eu não sei. Pô, sexta-feira de novo? É só feriadão. Olha, não fala mal das pessoas. Aí pelo menos o Brasil tá ruim, Vitorino. Aí reclamam, esse país, os problemas. Tá muito bom esse país. Tá preparada. Greve geral sexta-feira. O negócio é o seguinte, sabe o que é, Vitorino? É uma vagabundagem que não quer trabalhar e dá culpa no governo e dá culpa em tudo. A culpa é das pessoas que não querem mais nada. Querem ficar nesse rolo aí. Tô falando pra vocês, botaram 14 milhões no olho da rua, desempregado, e querem votar no 9 dedos de novo? Vou votar no cara de novo. Vai ser 28 desempregados. Você já imaginou se o PT assume o poder de novo? O que vai ser o Brasil? Que horror. Bom, vai ter fila no consulado americano aqui, vai até o triângulo. Tem aqui telespectador que já botou isso. Se acontecer... A fila vai até o triângulo. Você falou uma coisa que eu achei que foi a grande notícia do programa hoje. Até que ponto as Forças Armadas estão envolvidas com a esquerda ou não? E de repente, vem militar bolivariano, é pior do que tá. E aí?
Não sabe o que aconteceu nesses 8 anos, 16 de PT? Essa é a grande preocupação. Essa é a grande preocupação que a gente tem. O Equador, da Bolívia, Chicão, porque é verdade. É o seguinte, esse governo que está é uma extensão do PT. Exatamente. É o mesmo governo. É a parceria. É É o mesmo governo. O seu Michel Temer. Não tem nada de diferente. Não, é evidente, é as mesmas Só que circunstâncias. eles vendem como se diferente fosse. Em um ano se fosse mudou outro governo. Eu acho que não mais, Cris. Eles tentaram numa época, agora não, acho que agora não tentam mais. Eu acho que a turma do PT tenta vender. Eu acho que não assim, mais. Amanhã, hoje foi encaminhado ao Ministério Público Federal, encaminhado ao STF, que repassou à Procuradoria-Geral da República, e o Rodrigo Janot amanhã deve apresentar a denúncia contra o presidente Michel Temer. Amanhã ou quarta-feira, no mais tardar, deve apresentar a denúncia. A pista já foi dada, porque hoje o Rodrigo Janot teve que se manifestar junto ao STF sobre o pedido de liberdade do ex-deputado assessor do Michel Temer, que foi pego com uma malinha cheia de dinheiro, que ele devolveu faltando dinheiro. Né? O que acontece? Embora o conteúdo do inquérito encaminhado hoje ao STF não tenha sido publicizado, já se sabe e vazou já parte do texto do Rodrigo Janot, através da manifestação do Ministério Público Federal nos autos desse pedido de liberdade. E está bem clara 2 frases lá, que é um indicativo de que o Rodrigo Janot deve formular, sim, uma denúncia por corrupção passiva, abuso de autoridade, tráfico de influência e improbidade administrativa contra o presidente Michel Temer. Os termos a gente não sabe, mas pela manifestação de hoje, que foi encaminhada, porque o Ministério Público tinha que se manifestar em relação ao pedido de liberdade feito ao assessor do Temer, pelo texto já se deduz que vai ser inevitável a denúncia encaminhada. Agora, daí a punição... E não vai acontecer absolutamente nada. Não, ele precisa de 172 votos lá. Eu acho que ele não tem 172 deputados que vão votar. Ô, Vitorino, não vai acontecer absolutamente nada. Ele está muito consciente. É que a denúncia vai ser feita ao STF, né? O STF vai julgar algumas coisas, afastamento, vai julgar... Eu honestamente, eu não tenho muita confiança no que está acontecendo hoje nos tribunais superiores. O Gilmar Mendes deitou falação, agora começou a atacar o Ministério Público. Ele está abertamente atacando o Ministério Público, está atacando juízes e ex-juízes candidatos. Olha a expressão que ele está usando. Juízes e ex-juízes candidatos. Contra o Joaquim Barbosa. Ele disse que se o cenário brasileiro fosse o deserto do Saara, ia faltar, a expressão que ele usou, ia faltar areia para construir o ego dos juízes, dos desembargadores, dos não sei o quê. Tá falando por ele, né? Sim, que querem ser candidatos. Tá falando por ele. Olha o que ele diz. Ele atacou o Ministério Público, dizendo que o Ministério Público, os abusos, investigação sim, abuso não. Ele está atacando o ministro Gilmar Mendes, ele é um garantista, mas ele está extrapolando. Ele está extrapolando. Por ele é terra de ninguém o Brasil e não pode. Não pode. O ministro Barroso hoje se irritou e deu uma entrevista forte, dizendo sim que tem que se investigar e tem que culpar quem culpa tem tudo isso. Ele disse, isso é o Estado Democrático de Direito. O judiciário está sendo chamado a se manifestar, a punir criminosos e tem que punir. Então, sabe, ficou evidente, cada vez mais fica transparente de que lado estão alguns e de que estão outros. E a questão já não é mais garantismo, a questão é politização, ideologização. Tomou conta. Como é que se vai confiar no Suprema Corte? Pois assim, como é que você vai confiar numa Suprema Corte que sabe? E que faz isso nos Estados Unidos, Suprema Corte americana. Para começar, o ministro do Suprema Corte nem dá entrevista nos Estados Unidos. Nem dá entrevista, eles se manifestam e pronto. Eles viraram artistas agora. Só que lá, sabe, você para ir até a Suprema Corte, você passa por algumas instâncias, não é, sabe, qualquer bobagem, vou recorrer ao STF. Aí fica o processo lá de 7, 8, 10 anos. Para. Vitorino, eu posso trocar o assunto aqui? Eu me lembrei do Fábio Assunção. Vocês viram? Verdade. Eu fiquei horrorizado. Eu coloquei no ar na Rádio Pampa hoje à tarde a fala dele. Quer dizer, aquilo era um arremedo de fala. Ele quer autógrafo, vou dar um autógrafo. Ele pede um autógrafo. Ele totalmente fora de si lá em Arco Verde, interior de Pernambuco, onde vive a namorada dele. Ele foi lá para mostrar um filme lá. Ele totalmente drogado. Arbitrou o juiz lá uma fiança de 10 salários mínimos, ele vai responder o processo em liberdade. Mas a que ponto chega alguém
com uma expressão nacional, um rapaz de talento, ele é talentosíssimo, chegar a este nível. É a droga. Eu posso falar do Fábio Assunção, porque eu conheci ele em Gramado. Eu não conheço, eu nunca falei. E gravei com ele. É um cara afável, um cara gentil. É um guri querido. Um cara bacana. Eu acho que houve um desrespeito a ele, está doente. Ele não é um bandido. Eu acho que ele deveria ser compreensível aquilo ali. Eu que sou um cara até duro em relação a esses lances da droga, do gaigudo, eu conheci esse cara. Esse cara é um cara boa gente pra caramba. Todo mundo que estava em Gramado queria fazer um selfie com ele, alguns anos atrás. Ele estava sempre à disposição. Ele teve um dia ruim. Eu acho que deveria, por tanta alegria que ele deu para tanta gente no Brasil, ter um pouquinho mais de mas respeito. Não é a primeira vez. Faltou uma falta de respeito, eu acho. Eu discordo de ti, Chicão, só no seguinte sentido. Ele fez uma coisa errada, ele arcou com as consequências daquilo. Nos Estados Unidos, qualquer artista aparece algemado, a foto dele fichada é publicada. Mas é a intolerância das pessoas, eu acho. Aí isso não é intolerância, aí isso foi a maldade das pessoas. Johnny Depp, maldade. Justin Bieber, Paris Hilton, bem. Mike Tyson, todos eles aparecem algemados nos noticiários. Concordo contigo. No Brasil, aí eu, coitadinho, não, porque ele é um bom ator, porque não sei o quê. Não, as pessoas estão muito ruins. Concordo com a Cris. A popularidade tem ônus e bônus. É verdade. Assim, se a popularidade dele serve para muitas coisas, ela também cobra um preço. Ele pagou o preço. Tu vê uma pessoa tá jogada na sarjeta. Ele tá Ele é um drogadito. Ele é um drogadito. E pega e ele é um drogadito. Ou tu vai filmar e vai ficar colocando lenha na Ele pagou o preço da popularidade. Ele é uma pessoa conhecida Eu discordei do Chicão. Se tiver uma briga no chalé da Praça 15 e brigar 3 ou 4 vagabundos, chama a polícia, não dá em nada. Se o Chicão se meter numa briga no chalé da Praça 15, no outro dia manchete. Mas ele se meteu em briga? Isso eu não sei. Ele tava Ele publicou uma nota agora à tarde. Ele se meteu. Ele publicou uma nota agora à tarde dizendo o seguinte: ele pediu desculpas, admitiu que se excedeu, disse que não consumiu nenhuma droga ilícita. Só bebeu. Ele disse que só bebeu, não consumiu droga ilícita e disse que eles estavam comemorando e que fugiu ao controle. Fugiu ao controle. Fugiu o controle com ele. Ele fugiu o controle. Então, pois é, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu lamento, a gente pode até voltar a conversar lá no outro programa mais tarde. Vamos terminando o nosso programa de hoje por aqui. Voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Um beijo, uma boa noite para vocês. Até lá. O problema dele é boa.